Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o terceiro parágrafo do capítulo 13 de Hebreus. Nós vamos estudar Hebreus 13, 18 a 21. E nesse texto nós percebemos as palavras finais do autor, iniciando as suas despedidas. Conforme aquilo que estudamos nos versos anteriores, e especificamente no versículo 17, a igreja deve orar com mais fervor em favor dos seus ministros. O ministro que mantém a boa consciência e respeita todos os mandamentos de Deus. E esse é o nosso dever. Os que têm essa boa consciência necessitam, porém, das orações dos outros. Devemos procurar, com oração, todas as bênçãos que Deus coloca à nossa disposição. Deus é o Deus da paz, completamente reconciliado com os crentes. Jesus abriu o novo caminho, o caminho da paz e da reconciliação de Deus com os pecadores. Ele é o autor da paz espiritual nos corações e nas consciências do seu povo. Que aliança mais firme é aquela que tem o seu fundamento no sangue do Filho de Deus? O aperfeiçoamento dos santos em toda boa obra é o grande alvo desejado por eles e para eles. Então, não há coisa boa operada em nós que não seja a boa obra de Deus em nossas vidas. Nada bom opera Deus em nós, senão por meio de Jesus Cristo. Por amor a Ele e ao seu Espírito, e através de Cristo, é que devemos servir, devemos prestar um culto a Deus. Essa verdade era a oração, era o desejo, era a intenção do autor para com seus leitores, e é a sua intenção para conosco também. Demonstrando então seu coração pastoral, a sua preocupação com seus leitores, nesse final de carta ele expressa os seus sentimentos pessoais. Por isso, diante desses desejos, podemos entender que o título para esse parágrafo é Compartilhando o Amor Fraternal. Hebreus 13, 18 a 21. Nesses versos, constatamos e confirmamos a importância do cuidado fraternal. Esse cuidado fraternal foi exemplificado de modo especial no relacionamento que Paulo teve com a igreja dos Tessalonicenses. Enquanto estavam separados, Paulo ficou preocupado com a saúde espiritual deles, uma vez que continuavam sendo perseguidos. Por isso, então, ele mandou Timóteo para servi-los, indagando a respeito da fé deles. Como ministro do Evangelho, o trabalho dele era fortalecer os irmãos e encorajá-los a não se deixarem abalar por causa do sofrimento. A tribulação faz parte da vida cristã. E Timóteo precisava lembrá-los disso. Paulo lhes mandou Timóteo porque sabia que a pregação da palavra é a única maneira pela qual podemos dar ao homem o que é preciso para resistir os ataques do inimigo. E assim como Paulo fez, também o autor dessa carta fez, estando ausente e longe dos seus irmãos, pediu as suas orações para que ele logo voltasse a ter contato com eles, mas ao mesmo tempo em que pediu pelo restabelecimento da plena comunhão, também orou desejando sobre eles as mais preciosas bênçãos de Deus. O princípio, então, que extraímos desse texto pode ser apresentado nessa frase sucinta. Somente quando agimos com fé prática, podemos evidenciar o nosso amor fraternal. Eu repito, esse é o princípio de Hebreus 13, 18 a 21. Somente quando agimos com fé prática, podemos evidenciar o nosso amor fraternal. Nesse texto, nós vamos encontrar 7 evidências do amor fraternal que devemos desenvolver na vivência da nossa vida prática. Mas vamos ler esse texto bíblico para perceber o que diz a palavra. Orai por nós, versículo 18, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Muito bem, agora podemos notar as 7 evidências do amor fraternal que devemos desenvolver nessa vivência da nossa vida prática. A primeira evidência do amor fraternal se vê no pedido de oração pessoal. Versículo 18. Aqui temos um admirável exemplo de humildade que deve ser imitado por todos nós. Podemos e devemos compartilhar as nossas necessidades pessoais e os nossos alvos mais íntimos.
Todos nós necessitamos da ajuda dos irmãos. Ninguém é suficiente para dispensar a ajuda e a intercessão dos irmãos. Mesmo com todo o cuidado que ele demonstrava pelos seus leitores, o nosso autor desconhecido, ele foi sincero. Ele foi transparente, pedindo oração para aqueles irmãos, demonstrando o quanto ele confiava neles. Foi o apóstolo Paulo que, demonstrando humildade e confiança na intercessão dos irmãos, ele pediu aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a meu favor. Veja em Romanos 15:30. Ao invés de se mostrar um supercrente, um ungido especial, como alguns líderes atuais, esse homem, usado por Deus humildemente, ele pediu apoio aos seus irmãos. Então, a segunda evidência do amor fraternal se vê no pedido de oração por dignidade. A transparência e a honestidade são virtudes cristãs que devem ser desenvolvidas em nossos relacionamentos cristãos. De nada adianta aparentarmos espiritualidade e santidade se no interior, se no íntimo Deus sabe que só estamos enganando os homens. Os homens só conseguem ver o exterior, porém Deus vê o interior. Quando Jesus esteve entre nós, a sua grande luta foi contra os mestres da lei, que só mostravam uma religiosidade exterior, mas no seu interior eram verdadeiros sepulcros caiados. Veja em Mateus 23, 25 a 28. O pedido do autor dessa carta, então, foi transparente. Pediu que orassem por eles, pedindo ajuda de Deus para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Ele queria manter o seu testemunho, ele tinha consciência de que deveria comportar-se honestamente, que deveria viver dignamente. Esse era o seu desejo, por isso pediu oração aos seus irmãos, para que, fortalecido no Senhor, pudesse vencer a luta espiritual a que todos somos submetidos. Foi o apóstolo Paulo quem disse em Romanos 7, 15 a 19, que essa é uma luta terrível que nós enfrentamos. Ele disse assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Querido amigo, essa é a nossa luta. Esta é a luta terrível que temos que enfrentar. Essa é a nossa luta contínua, e por isso e para isso necessitamos do apoio dos irmãos em oração. Você tem compartilhado suas dificuldades? Você tem aberto a sua vida aos seus irmãos? A terceira evidência do amor fraternal se vê no pedido de oração para que estivessem novamente juntos. Veja o versículo 19. Mais uma vez, percebemos o amor desse autor para com seus irmãos leitores. O pedido agora para que Deus lhes desse oportunidade de estarem novamente juntos. Ele queria estar com eles no tempo mais rápido possível. Orar pelos nossos líderes é uma prática saudável e recomendável, mas certamente é muito melhor quando sabemos quais são os seus desejos, quais são os seus alvos. Podemos nos interessar por eles e perguntar-lhes sobre o que devemos orar. Ou podemos perceber e atentar para os seus compartilhamentos e, a partir daí, orarmos por eles. Não sabemos a que situação o autor se referia. Por qual razão ele estava longe daquela amada comunidade? Será que ele estaria em viagem? Ou estaria doente? Estaria preso enfrentando ele mesmo os dissabores de uma decisão firme ao lado de Jesus? Não nos é dado no texto nenhuma indicação sobre a sua situação. O que sabemos é que ele pede com insistência, com muito empenho, com instância, para que eles orassem pedindo a Deus que lhes desse oportunidade de estarem novamente juntos. A comunhão com o povo de Deus é uma demonstração do amor fraternal que deve existir e deve ser desenvolvido por todos nós. Então, a quarta evidência do amor fraternal se vê no desejo da bênção do Deus da paz sobre os irmãos. Agora, mudamos um pouquinho. Não mais ele está pedindo, mas agora ele está desejando bênçãos espirituais para os seus ouvintes, para os seus leitores. Veja o versículo 20. Depois de fazer os seus pedidos, depois de abrir seu coração solicitando ajuda e a intercessão, espontaneamente ele se coloca à disposição daqueles irmãos hebreus.
e a disposição dele é a mesma quando nós amamos alguém. Quando nós amamos, quando nós nos colocamos à disposição, nós intercedemos e desejamos o melhor para os nossos irmãos. O que temos nesses versos finais é uma expressão de carinho e real desejo de que Deus os abençoe. Ele pede que o Deus da paz os abençoe. Certamente a bênção que ele tem em mente é o desejo do seu coração, é que os seus leitores também experimentem a paz que só Deus pode nos dar. Esse título, Deus da Paz, já era bem conhecido e usado na igreja primitiva, conforme podemos conferir em Romanos 15, 33, Romanos 16, 20, Filipenses 4, 9 e 1 Tessalonicenses 5, 23. Desejar a bênção do Deus da paz para os seus irmãos era uma conclusão, então, muito bem apropriada para quem queria vê-los prosseguindo firmes e perseverantes na jornada cristã que lhes estava proposta. A quinta evidência do amor fraternal se vê no desejo dirigido a Deus, que agiu por meio de Cristo em nosso favor, conforme o versículo 20. A pergunta que se faz aqui, nesses versos, é: como é que o sangue foi um meio de trazer Jesus dentre os mortos? Estritamente falando, o sangue de Jesus não fez com que ele fosse ressuscitado. Pelo contrário, a sua ressurreição confirmou que o seu sangue foi aceito por Deus. A sua ressurreição confirmou que o seu sangue fora eficaz para o perdão dos nossos pecados. Então, nesse sentido, é que o sangue de Jesus o trouxe de volta. Isso é, fez com que ele é ressuscitado. Por quê? Porque, sendo aceito o seu sacrifício e tendo sido suficiente o seu sacrifício, o seu sangue derramado, para perdoar os nossos pecados, de uma certa forma, o seu sangue trouxe Jesus dos mortos, isso é, foi um elemento a mais para que houvesse a sua ressurreição. Se o sacrifício de Jesus não tivesse sido aceito como pagamento adequado para o perdão dos nossos pecados, ele não teria ressuscitado e nós ainda estaríamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Mas graças a Deus, Jesus foi aceito por Deus e assim temos livre acesso à presença de Deus. Ele está vivo, assentado à destra de Deus. E a pergunta agora é muito específica para você. Você já aceitou esse sacrifício para a sua vida pessoal? Se já o aceitou, você já se colocou à disposição desse Senhor amoroso para que Ele use a sua vida para levar outros ao conhecimento da sua graça salvadora? É isso que Ele espera de todos nós. Diante do seu sacrifício, diante do seu amor provado, Ele espera que eu e você entreguemos a nossa vida a Ele para o benefício dos nossos irmãos. Em sexto lugar, uma sexta evidência do amor fraternal se vê no desejo de que os irmãos sejam aperfeiçoados em cumprir a vontade de Deus. Veja o versículo 21. Esse aperfeiçoamento, desejado pelo autor, significa o quê? Significa que ele desejava que Deus os preparasse para viverem em maturidade. Essa é a palavra para aperfeiçoamento. Esse desejo pelo aperfeiçoamento é o desejo pela maturidade, deixando os princípios elementares da fé, conforme nós vimos lá em 5:11 até 6:1, para prosseguir para algo mais substancial, para algo mais maduro. A maturidade cristã tem por finalidade nos fazer compreender e cumprir a vontade de Deus. Quando agimos assim, experimentamos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Esse pedido era mais uma prova do amor fraternal que deve existir em nossos relacionamentos. E então, a sétima evidência do amor fraternal se vê no desejo de que Jesus nos motive a agir para a sua glória. Versículo 21. Por toda a carta, o nome, a natureza, a obra de Jesus foi proclamada e destacada. Portanto, terminar a carta com esse desejo de que Jesus seja glorificado através do nosso viver
é o melhor desejo que alguém poderia expressar. Jesus é o autor e consumador da fé. É o grande pastor das ovelhas e Ele é o meio pelo qual Deus age em nossas vidas. Por isso mesmo, Ele, Jesus, deve ser exaltado, honrado, glorificado, dignificado e celebrado. Assim, o autor conclui as suas despedidas, embora tenhamos ainda no próximo programa mais algumas palavras finais. Mas, concluindo esse programa, nos lembramos de um livro bíblico que desafia todos nós cristãos a sermos práticos em nossa fé, imitando o Senhor Jesus Cristo, desenvolvendo uma ênfase especial no amor fraternal. É a primeira carta de Pedro. Que nós vamos colocar em destaque alguns atributos que nós estudaremos ainda no futuro. Mas podemos aplicar essas verdades a partir de alguns textos de 1 Pedro. O amor fraternal deve ser de coração. Esse amor não é apenas da boca para fora. É uma genuína preocupação com os nossos irmãos. O amor fraternal, que foi o tema deste programa, deve ser ardente, deve ser intenso. O verdadeiro servo do Senhor ama com fervor e intensamente. O amor fraternal deve tratar os irmãos como amigos. Veja lá em 1 Pedro capítulo 3, versículos 8 a 11. Esse amor se manifesta na compaixão, na misericórdia e na humildade. Jamais procura a vingança e não usa a língua para falar mal. O amor fraternal, como vimos, busca a paz. Em quarto lugar, o amor fraternal cobre os pecados dos outros. Veja em 1 Pedro 4:8. Essa é a mesma expressão que encontramos em Tiago 5, 19 e 20, e que explica o sentido dessa passagem. O amor não minimiza os pecados, nem passa a mão na cabeça do pecador. O verdadeiro amor corrige o pecador para ajudá-lo, para que ele se arrependa e volte-se para o Senhor. Os pecados perdoados são cobertos e não voltarão mais para condenar o pecador resgatado. Em quinto e último lugar, como aplicação para as nossas vidas, o amor fraternal deve ser demonstrado na hospitalidade que se dedica no serviço aos outros. Capítulo 4, versículos 9 e 10 de 1 Pedro. Você se lembra também que essa foi uma das recomendações do autor dessa carta. A hospitalidade, a comunhão, a paz, o interesse devem ser evidências do nosso amor fraternal. O próprio Senhor Jesus veio para servir e não para ser servido. Nós lemos isso claramente em Mateus 20, 28 e Marcos 10, 45. Portanto, devemos imitar a mesma atitude de serviço humilde do nosso Senhor. Querido amigo, todos os que buscam viver a fé prática como discípulos de Jesus Cristo devem demonstrar o amor fraternal não fingido, amando-nos uns aos outros ardentemente. A minha oração, então, por você, dirigida a Deus, em nosso favor, em seu favor, é que você vivencie esse amor. Que o amor de Jesus derramado no seu coração possa ser derramado na vida, no coração de muitas pessoas. Esse cuidado fraterno para com seus irmãos, expondo-se também a ser cuidado e ministrado por eles, essa deve ser a nossa prática da vida cristã. Vamos então nos lembrar que o princípio que extraímos desse texto e que deve ser aplicado por nós é exatamente esse. Somente quando agimos com fé prática, somente quando agimos na prática, a nossa fé vai poder ser evidenciada. Somente quando agimos com fé prática podemos evidenciar o nosso amor fraternal. É esse tipo de amor que Deus quer que nós apresentemos ao mundo. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.